A live de hoje a gente vai falar sobre mobilidade e maternidade e como que essas políticas públicas de mobilidade incluem ou não incluem as mães com as crianças. E a gente vai falar com o Lucian, que ele é urbanista, ele, deixa eu ler aqui, pesquisador sobre políticas públicas também. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pesquisador sobre mobilidade, ele faz parte do conselho também de mobilidade. Vou procurar ele aqui. Enquanto isso, eu vou fazer na minha audiodescrição. Sou Carolina Borges, eu tô com meu cabelo assim, com a franja tá presa para trás. Meu cabelo tá meio preso, meio solto, né? Tô com um vestido bem colorido. E atrás de mim tem uma parede mais escura e tem duas luzes fortes me iluminando. Então tem dois pontos de luz. Ah, o Luciano já chegou, eu convidei ele. Vamos ver. Fazer live ao vivo tem duas emoções, né? Fazer live, né? Sempre é ao vivo, né? Senão seria live. Sempre tem duas grandes emoções, assim. Uma é conseguir, né, que a pessoa participe da live, que é um negócio que é meio misterioso, e a outra é na hora de salvar a live. Nossa, a hora de salvar a live também. Ah, eu tô convidando o Luciano, mas não sei se tá dando certo. Oi, tudo bom? Dá pra me Tudo ouvir bem? direitinho, Carol? Aí, que bom. Tá. Ah, que ótimo. Como é É, que você tá? geralmente, tô bem. Geralmente eu começo fazendo uma audiodescrição para as pessoas que têm baixa visão. Você já fez? Você quer fazer? Eu posso fazer para você. Eu posso tentar posso tentar e você complementa aí o que faltar? Combinado. Sim. Hum. Tô preocupado que tá meio devagar aqui, interrompendo. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Luciano de Paulo. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Eu sou um homem. Você vê o busto do peito para cima meu. Eu estou de frente para uma janela fechada com uma persiana preta. Eu estou vestindo uma camiseta. Eu sou branco, com cabelo curto, uma barba por fazer e usando um fone de ouvido. Tá bom assim? Tá ótimo. Eu e o Lucia, a gente faz parte do Conselho Participativo da Vila Mariana, né? A gente se Uhum. conheceu lá. E o Luciano tem muito essa pauta da maternidade, da mobilidade, né? Das bicicletas, e eu da maternidade. E a gente estava conversando sobre como algumas, né, mobilidades da cidade não lembram das mães. Então, queria que você pode se apresentar também, mas aí você já responde sobre aquele projeto Bike SP, que é um projeto de lei que ele foi aprovado, ele virou lei, né? Isso. E não foi implantado. Assim, é um projeto muito interessante que prevê remuneração para os ciclistas. Aí o Luciano vai explicar melhor. É lá. Bom, prazer todo mundo. Eu sou o Lucian. Eu sou urbanista, né? E eu sou conselheiro participativo municipal da Vila Mariana, junto da Carol. E a gente tem a gente conversou algumas vezes, né? Eu faço ativismo e pesquisa em cima da mobilidade urbana, principalmente a mobilidade ativa. E a mobilidade ativa é aquela não motorizada, quando você anda a pé, quando você anda de cadeira de rodas, quando você está de bicicleta. Essa seria a mobilidade ativa, e você está ativamente fazendo esforço, e não o motor. E eu lido com isso, faço pesquisa em cima disso, né? E conversando com a Carol, foi muito interessante que a gente teve várias conversas de que ela está sempre falando dessa pauta da maternidade, e daí tem os pontos cegos, porque geralmente quem está fazendo a política pública tende a ter um perfil que não é a pessoa que
está principalmente, primariamente, cuidando dos filhos ou cuidando das tarefas da casa, ou tem algum perfil que não está focado nisso. E se você não experiencia isso, geralmente isso foge das suas preocupações, e daí passa reto e fica um ponto cego no planejamento mesmo. Então, deixa eu começar explicando o Bike SP, para depois a gente entrar um pouquinho nesses detalhes. O Bike SP ele é um programa da prefeitura e ele já é lei municipal. Ele é a lei municipal, o número dela é 16547, para quem quiser pesquisar. E ela já é lei, ela já foi sancionada, quer dizer, o prefeito, ela foi votada pelo legislativo e o prefeito assinou e sancionou em 21 de setembro de 2016. Então já faz 4 anos que ela é lei e ela deveria estar em vigor. E o Bike SP é um programa assim. Toda a lógica dele parte do pressuposto seguinte: toda vez que a gente circula pela cidade, a gente está provocando alguma coisa. Quando a gente circula de carro, a gente tem as externalidades negativas, né, que são a gente polui, a gente desgasta o asfalto, a gente pode não matar alguém toda vez que a gente sai, mas no plano global, a gente tem um pedestre sendo atropelado por dia na cidade. Então, você vai dividindo a conta assim, quais são os efeitos que a sua forma de locomoção provoca. Então, quando você sai de carro, tem esse tipo de coisa. Quando você sai de ônibus, você tá dentro do ônibus, né? Ele está ficando um pouco mais lotado, porque você está ali, mas você está deixando de poluir do que se você estivesse num carro, numa moto, você está usando o transporte público, se você está numa linha troncal, às vezes você está pagando a tarifa, você está fazendo subsídio cruzado de uma linha lá da periferia, que ela é pouco utilizada, mas ela é importante que exista para ter acessibilidade. Então, você está gerando algumas externalidades, né? Você está provocando esses efeitos. E quando você anda de bicicleta ou quando você anda a pé, isso é uma coisa muito boa para a cidade, porque você não está poluindo, você não está congestionando, você não está atropelando alguém, né? E você também está melhorando a sua saúde. Então, o SUS acaba... Pode falar, Carol. O seu áudio, às vezes, o seu áudio oscila, às vezes. Fica forte, depois oscila? Fica baixo. Eu vou tentar tirar o fone de ouvido e daí a gente faz o experimento, então. Se muda. Eu acho que talvez... Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo agora. Você consegue me ouvir? Parou de oscilar? Tá, então acho que era o medo do Bluetooth. Então, pode ser. Quando a pessoa anda de ônibus, a gente paga... Nem lembro como tá, que eu não pego mais ônibus faz um tempo já. Mas tá R$4,40, né? R$4,50. E a prefeitura, ela completa ainda um valor, né? Então, quando a gente paga o ônibus, a prefeitura tem um gasto também, não tem? Do ônibus. Exato. O que a gente paga na tarifa e o contrato da prefeitura com a empresa de ônibus são valores diferentes. Então, a gente vai lá, paga R$4,40 e depois você pega mais um ônibus, você tem integração que é de graça, mas cada vez que você gira a catraca, a prefeitura paga uma tarifa técnica de uns R$7 para a concessionária. Então, a gente está pagando, toda vez que a gente anda de ônibus, a gente está pagando, mas a prefeitura tem mais um gasto. Paga também, sim. É bem isso, sim. Então, se a gente deixa de andar de ônibus, a prefeitura tem economia desse subsídio que ela paga. Ou se a gente deixa andar de carro, tem economia que não tem a poluição, não tem os acidentes, não tem o desgaste da rua. Então, a prefeitura economiza com isso. Então, foi nessa linha que foi criado o Bike SP. Ele é um programa que paga para as pessoas que forem trabalhar ou que forem para o seu estudo, a sua escola, de bicicleta. Aí a lógica é essa. Como a prefeitura está economizando, não paga o subsídio do ônibus e também não paga os gastos que ela tem por causa das viagens de carro, ela está economizando, aí ela divide um pouco dessa economia e ela paga diretamente para quem está fazendo essa viagem e ela embolsa o restante da economia. Então é bom para você, que está adotando a bicicleta, que você está ganhando um dinheiro direto, e é bom para a prefeitura, porque ela está economizando nas outras coisas que ela teria que pagar. Ela está pagando para você, mas ela está pagando menos do que se tivesse que bancar as outras coisas. E tem aquela questão da saúde também, né? Que a gente ainda está cuidando da nossa saúde já, né? A longuíssimo prazo, gasta-se menos com a saúde, né? Com certeza, ainda mais tempos de pandemia, né? Ainda tem essas outras coisas. Você está na bicicleta, você está sozinho, você está em distanciamento social, você não está em contato com as outras pessoas. Você também deixou o ônibus menos lotado por você não estar lá, então você diminuiu a aglomeração para os outros. Você melhorou sua condição cardiorrespiratória. A longo prazo é menos trabalho para o SUS, não só
das doenças crônicas que a gente tem, de diabetes, de hipertensão, que são essas coisas crônicas que representam um problema muito grande do tratamento, que muita gente acaba tendo que ter um processo recorrente, né? Porque ele é permanente, então você tem um gasto que não acaba, assim. Então é muito bom a gente poder reduzir isso. E aumenta a segurança no trânsito. E daí segurança no trânsito é muito importante, porque diminuindo colisões, exatamente. Aí você não precisa estar internado, você não precisa estar na UTI, que a gente não está no momento com muitas UTIs disponíveis, né? Então tem mais esse efeito. Sim, e a gente estava conversando que um dos trajetos que ele pode ser remunerado é da escola, né? E o que acontece quando uma mãe opta por levar a criança na escola de bicicleta, né? Por exemplo, uma criança de 4 anos, 8 anos, ela não consegue, né? Vai, de 8 até vai, mas ela não consegue sozinha até a escola pedalando, né? Sei lá, não sei se eu sou muito zelosa, mas uma criança de 4 anos não tem que pedalar ainda mais nessas ciclofaixas que a gente tem aqui na cidade. Então, provavelmente a mãe vai pôr a criança na cadeirinha e vai pedalar até a escola. E esse trajeto, ele, por exemplo, não é previsto na lei, né? Esse trajeto que foi feito até a escola, a mãe que conduziu, né? Então, esse é a gente ficou pensando sobre isso, né? A exclusão das mães nesse programa, né? Exato. Foi muito bom conversar com você, porque, por exemplo, foi o que eu falei, já é lei há 4 anos. E o que a gente está brigando agora é para ele ser regulamentado, que é a secretaria dizer exatamente, olha, qual vai ser o valor exato, quem vai receber, como é que a gente vai controlar. E assim, nesses últimos 4, 3 anos que a gente está discutindo como fazer isso, se não conversasse com você, ninguém nunca levantou essa questão de tudo bem se o pai ou a mãe levar a criança na cadeirinha? Eu falei, nossa, e daí foi um estalo conversando com você, porque não tinha surgido isso. E aí, originalmente, o projeto era isso. Quem fizer por conta própria a substituição do seu deslocamento pela bicicleta. Então, se era a gente estava imaginando, por exemplo, um adolescente de 17 anos, em vez de ele pegar o ônibus, que ele tem o bilhete de estudante, aí ele pega a bicicleta, né? Então, a prefeitura economizou tarifa, mas estava só nessa lógica, pensando num adolescente já quase adulto. E daí você vai diminuindo e você fala, até que idade eu estou confortável para uma criança falar, sobe na bicicleta e vai. E é muito isso, até que você virou e falou, olha, por que a gente não paga os pais que estão levando, as mães que estão levando? E daí foi fenomenal, porque e é isso, por isso que é importante a gente ter esse diálogo e o trabalho que você faz, que é maravilhoso, porque não tinha conversado com ninguém que faz isso que você faz. Então não tinha pensado nisso, era um daqueles pontos cegos que devia ser uma coisa super óbvia. Aí depois que você falou, na hora a gente estava com uma proposta de regulamentação para enviar para a CET e para a Secretaria, e aí a gente já foi lá, adicionou um parágrafo super curto de falar, olha, o benefício vale para a criança que for para a escola, mas se a criança for levada pelo pai, ou pelos pais, né, pelo pai ou pela mãe, ou por algum familiar, assim, na garupa, na cadeirinha, no reboque, na tandem, de qualquer jeito, assim, também vale o benefício, porque não tem por que você excluir esse deslocamento, é muito melhor. E até como política pública, é o melhor dos mundos, porque aí você já criou a cultura de 2 ciclistas, dos pais e da criança. É fenomenal. Sim, muda muito a percepção da criança, né? Quando eu pedalava com as minhas filhas, elas iam dando tchau, sabe? E outra memória, assim, né, na cabeça. Você falou de bicicleta tandem, acho que pouca gente sabe. Bicicleta tandem é aquela que é meio que uma grudada na outra, assim, que tem o da frente, só tem o guidão, aí o da frente tem o guidão e está sentado, e atrás tem um guidão que não tem mobilidade, é só para apoio, e uma outra pessoa sentada atrás. Então, eu já vi até na rua umas bicicletas meio adaptadas, assim, bem legal. Tem umas também, a tandem é para você pedalar as 2 pessoas juntas, e tem as bicicletas adaptadas, que tem as pessoas com alguma dificuldade de mobilidade, ou cadeirante mesmo, mas existem as bicicletas adaptadas, e também não tem por que essas pessoas estarem excluídas. Também é um deslocamento ativo, muito melhor, é muito mais barato você ter uma bicicleta adaptada do que você ter um carro adaptado, que aí são, sei lá, quantos R$1.000 para você passar, e é muito bom isso. E as crianças, o que você falou, elas passam dando tchau, você tem um estímulo do próprio deslocamento de quando elas estão indo para a escola, muito melhor do que quando elas estão no carro, no banco de trás, presas na cadeirinha,
que ela não tem muito para onde olhar, então não tem uma paisagem, não tem uma interação, no máximo tem uma tela, e daí elas criam uma noção de lugar, de espaço, que o trajeto da cidade não é uma coisa de você entra na cadeirinha, você está na sua casa, aí de repente você entra numa cadeirinha, aí você está na escola. Você tem uma noção de relação entre a minha casa tem um caminho, que tem uma subida, que tem uma descida, que tem um cheiro de fruta porque a gente passa numa quitanda, que tem aquele moço legal que sempre dá tchau, e você vai criando um senso de comunidade mesmo. A mobilidade ativa tem essa vantagem de você interagir com as pessoas muito boa. Eu lembrei que quando eu ia de bike tinha um trecho mesmo, mas era uma subida. Mas que eu tinha que pegar na Vila Clé, não lembro agora o nome dela, mas era uma subida. E eu ia empurrando a bike, minha filha ia atrás de mim, dava uns tapas na minha bunda, como se fosse um cavalo. Gente, que vergonha. Ela, vai, mamãe, dava uns tabefes. Assim, ai, gente, ela sentada na cadeirinha, eu empurrando. E aí eu ficava rindo, eu ficava sem fôlego para aguentar o subidão. O trânsito vendo a mãe levando uns tapas no lombo. Pois é, tá vendo? Ai, como sofre, não é? Tá vendo? É o quê? Como a gente sofre, né? Nossa. E é muito legal, assim. E acho que, assim, existem outras políticas que você mesmo estava falando assim, será que eu sou muito zelosa de até que idade uma criança de 8 anos pode ir sozinha para a escola? Que pode andar sozinha, né? Sim, não vou dizer que tem uma resposta, assim, mas se a gente pegar num lugar onde tem uma cultura de segurança na rua grande, tipo, a gente sempre acaba pegando a Holanda, a Dinamarca, dizem. Mas se você questionar ali qual a idade que uma criança pode ir sozinha para a escola, a resposta é ser qualquer idade. A criança é um cidadão, é um munícipe, é um ser humano, e ela tem o direito de circular, ela tem que ter a sua autonomia de poder sair de casa e chegar em segurança a um outro lugar onde ela vai. Isso inclui a autonomia de circular no trânsito em segurança. Agora, aqui a gente não tem as condições de infraestrutura, né, de ciclofaixa, até o próprio desenho da ciclofaixa, né, a gente reclama muito com a CT que ela é feita muito estreita. Então, uma coisa sou eu, que sou um homem, tenho 30 anos, eu já pedalo há muito tempo, e daí eu vou circular na cidade e às vezes tem uma ciclofaixa, eu pedalo na avenida sem ciclofaixa. Eu tenho uma confiança que me permite fazer isso. Eu tenho uma capacidade física mesmo para dar um pique, para manter uma velocidade que, ainda que não seja agradável, eu prefiro quando eu posso estar tranquilo, respirando na ciclovia, mas eu consigo. Agora, mesmo a ciclofaixa, tem gente que não tem o mesmo grau de habilidade, aí você pega, por exemplo, uma criança que está aprendendo e ela ainda pedala fazendo zigue-zague. Aí, se ela faz zigue-zague, ela pode ter aquela faixa de 1,20 m, ela precisa ter uma coisa mais larga. Então, se perguntar para mim qual que é o mínimo que eu consigo pedalar, aí eu vou falar, tá bom, 1,20 m, por exemplo. Então, se eu perguntar para sua filha, ela vai falar, qual que é o tamanho mínimo para você poder fazendo zigue-zague? Ela vai falar uma coisa maior. Se eu perguntar para você também, mãe, qual é o tamanho mínimo da ciclofaixa para você deixar a sua filha ir sozinha para a escola? Você vai fazer um terceiro tamanho, não é? A sensação de segurança é super importante para você determinar se você deixa sua filha ir sozinha ou não. Verdade. A gente está com algumas perguntas. Vanderlei perguntou se ele pode entrar com alguma ação solicitando que pague esse subsídio. Interessante. Eu acho que a gente pode, por já ser uma lei, já ser sancionada, já conversei com alguns advogados, tem o Christopher Willi, que é advogado, que é membro da Câmara Temática de Bicicleta, ele falou que a gente poderia entrar com uma ação, acho que no Ministério Público, cobrando que o Executivo coloque a lei em vigor, porque ela já é uma lei, né, já está sancionada, e é isso, é um direito que é nosso, que ele não está sendo pago, ele já existe, né, e a Prefeitura está, assim, basicamente fazendo corpo mole, porque 4 anos já era mais do que tem suficiente para descobrir como é que você vai pagar e como é que você vai fazer controle. Sim. Aí a Lívia comenta que a filha dela também tem memórias do trajeto de bicicleta e ela tinha 2 anos, as minhas também, já com essa idade já lembra. Tem uma pergunta aqui longa, peraí, uma das palestras mais marcantes que eu assisti foi justamente o que diferenciava... Peraí.
Ah, tá. Tá falando de uma pesquisa que ele viu aqui de origem e destino, que as mulheres quase sempre vão nos mesmos lugares relacionados aos cuidados, casa, escola, farmácia, trabalho, supermercado, e os homens não vão em tantos lugares. Queria que a gente Ah, falasse agora sobre aquele aluguel de aquelas bikes de aluguel que, por exemplo, aqui em São Paulo a gente não tem bike, eu não conheço, pelo menos bike de criança aqui em São Paulo. Mas você me falou que em Santos eles têm, né, essas bikes que você aluga, que você vai em algum lugar e nem sei como funciona mais, mas que eles têm para criança, por exemplo, né? E aqui não tem bike com cadeirinha, não tem bike com rodinha, não tem bike infantil, então é uma política pública que não atende as mães, né? Nem né, os cuidadores uhum. e tal. Pois é, as bicicletas compartilhadas, elas estão muito nisso. Ela tem um modelo único, né? E esse modelo único tem que servir para todo mundo. Só que todo mundo não é igual. O máximo que ela faz é subir e descer o banco para ter uma variação de altura, mas é isso. Se uma criança quer ir, ou se você está com uma criança, não pode. E ela não oferece nenhum modelo diferente para contemplar nenhuma adaptação. Acho que isso aí é um problema de, no fundo, o modelo de compartilhamento de bicicleta é uma empresa privada, particular, com um modelo de negócios, né? E é uma coisa, é um produto útil, com certeza. Mas não é uma política pública, não é o governo oferecendo uma alternativa de transporte que atenda e contemple toda a população. Então, vai estar nessa lógica de, ó, o que é rentável? Faz sentido eu ter algumas bicicletas adaptadas para eventualmente alguém que está fora desse padrão existir? Aí, se está nessa conta de o que dá retorno, o que não, provavelmente só vai ficar naquela bicicleta padrão, assim. Então, a gente acaba ficando um pouco amarrado por inação da prefeitura, né? Que deveria tomar para si, pelo menos assim, regulamentar e exigir contrapartidas de acessibilidade, de inclusão, né? Mas por ela não fazer isso, então esse serviço privado não tem nenhuma obrigação e acaba não oferecendo. Em Santos existe o Bike Santos Kids. Aí ele é basicamente o mesmo esquema da bicicleta, só que é uma bicicleta menor para crianças, ela tem a rodinha que ela até levanta, então se a criança ainda não tem domínio, ela pode colocar a rodinha para baixo e ela pedala. Elas são locadas principalmente na orla de Santos, que ela tem esse... Se você está fazendo deslocamento lajeiro, pode ser uma coisa mais de lazer, né? Mas aí o para criança especificamente, ele vai estar na orla. Ele não vai estar para dentro de Santos, né? Ele não vai estar para dentro dos canais. Mas o sistema de compartilhamento normal, assim, o para adulto, ele está espalhado pelo resto da cidade. Então ainda tem essas questões meio de perfil de quem que vai ser atendido, assim. E a gente precisa estimular isso, né? Sim, a Lívia está falando que a filha dela usou já em Santos, filha de 5 anos, e que adorou. Foi uma surpresa que foi disponível. E sobre os bicicletários, né? Tem alguns bicicletários. Até vi que você foi um dos primeiros a usar o bicicletário, não foi isso? Eu tive o maior orgulho porque eu estreiei o bicicletário da Santa Cruz, da linha 5. O pessoal ainda nem sabia como fazer o protocolo e eu já estava lá com a bicicleta assim, gente, quem que vem aqui liberar a porta? E o pessoal, tipo, cadê a chave? Porque nunca tinha usado antes. Assim. Como que funciona os bicicletários, assim? Eu nunca usei, eu acho. Os bicicletários do metrô, assim, eles são bem práticos. Assim. O problema é que eles são sistemas diferentes, então você tem que fazer cadastro em lugares diferentes. Mas eles são gratuitos, que é muito importante. Os bicicletários novos, principalmente os da linha 5, né, que eles já foram construídos pensando em ter bicicletário, eles são muito grandes. Então você chega, você só precisa apresentar um documento, né? E daí ele te entrega um número de série mesmo que você prende na sua bicicleta. E daí ele vai anotar o modelo da sua bicicleta e o número. Então, toda vez que tiver aquela Caloi número 1, 2, 3, 4, vai ser a bicicleta da Carol. Então, ele já tem um controle mais ou menos assim. E aí você pode deixar ela acorrentada lá por um tempo gratuito. Um tempo assim... E tem a questão de... O quê? 3 dias? Você pode deixar ela assim, até 3 dias antes deles decretarem que ela está abandonada. Assim. Quer dizer, é tempo suficiente para você usar e fazer todas as coisas que você precisa. Sim.
Uma vez me falaram que não estava aceitando bicicleta de rodinha e nem bicicleta com cadeirinha de bebê, que não estava aceitando. Ó, acho que acabaram de perguntar. Ó, se um usuário que tem cadeirinha pode ser barrado. Então, me falaram que sim, mas assim, eu usei depois, não aconteceu comigo. Sabia que eu lembrei que eu usava um bicicletário que ele acontecia, ele é antigo, acho que é de 2012, não, 2008, 2010, acho. Tinha um lá na Paulista, que você usava, acho que era um estacionamento que tinha, tipo, umas vagas para bicicleta e podia usar de graça. Não tinha um negócio assim? Lembro que 2010? eu usava isso. 2010 eu Aí não lembro. parou. Eu lembro mais ou menos, acho que teve uma época que o metrô teve um projeto seu de ter alguns bicicletários e de ter umas bicicletas para emprestar. Foi um dos primeiros projetos. Tinha mesmo. Tinha esse que Pois é. emprestava também. Mas aí o problema é que ele só tinha algumas estações. Então, se você não ia. Então, ele tinha, por exemplo, ele tinha na Paraíso e daí não tinha na Ana Rosa, aí tinha na Vila Mariana e não tinha na Santa Cruz. Aí eu moro aqui perto da Santa Cruz, né? Mas se eu saía lá da Paraíso, pegava a bicicleta. Naquela época também não tinha ciclofaixa, né? Então já tinha que aprender na marra na avenida. Mas aí eu tinha que pedalar e daí eu era obrigado a devolver na Vila Mariana. Então a última estação eu ainda era obrigado a andar. Então não fazia muito sentido. Então aí foi um programa que acabou sendo descontinuado por falta de patrocínio mesmo. Mas ele foi assim, uma sementinha, né? Ele foi um projeto, né? Ele teve a sua avaliação. Ao invés de ser continuado e expandido, aí eles resolveram que fosse abandonado mesmo. Mas já estava aí a ideia. E agora a gente tem um sistema operando em uma parte da cidade, né? Ele precisa ser expandido para tudo, né? Não dá para ter o bicicleta compartilhada só da Praça da Árvore até a Paulista e descendo para o lado do Faria Lima. A gente precisa ter esse sistema. Precisa ter no Tatuapé, precisa ter na Moca, precisa ter no Cidade de Tiradentes, precisa ter em São Mateus. A gente precisa ter isso na cidade inteira, né? E dos bicicletários lá que você falou, eu acho que tem um problema assim, o que a Simone falou, não tem uma regra padronizada, então o que às vezes tem é que muitos dos bicicletários são aquele modelo de gancho que você pendura a bicicleta e pendura. Então, nesse caso, quando é uma bicicleta elétrica ou cargueira ou com a cadeirinha, que ela fica bastante pesada, se você pendura ela, você vai deformar a roda. E daí o pessoal não quer assumir isso, porque vai deformar a roda e vai... fui eu que estraguei armazenando ela, daí eles não querem dor de cabeça, então a solução é simplesmente proibir. E não devia ser o jeito de operar, né? Devia ser simplesmente, olha, você reserva um espaço para estas outras bicicletas, né? Você tem que se preparar para receber. A Carol Ribas escreveu aqui exatamente isso que você falou. E também bicicleta de rodinha também não deve poder, porque acho que a rodinha engancha no quem está do lado, né? Que a bicicleta de rodinha, acho que ela atrapalha também. Seria esse problema. Quando são muito... Que aí eles são feitos para ocupar o mínimo de espaço possível e não sei o que lá, sabe? Tudo. Aí ele só prevê o encaixe da bicicleta padrãozinha, calói, sem variação nenhuma, né? Eu tenho muita dificuldade. Esses bicicletários que é assim de gancho, eu não consigo pôr. Eu não consigo pôr e nem tirar minha bicicleta. É algo também que, para a mulher, eu acho, não sei se são todas as mulheres que têm essa dificuldade, mas eu tenho muita dificuldade de erguer minha bicicleta e ficar. Geralmente eu tenho que pedir ajuda, sabe? Pois é, ele é uma coisa não inclusiva. E daí volta para aquela coisa. Se a gente está oferecendo infraestrutura pública, ela tem que ser para todos ou ela tem que ser para alguns? Ela tem que pensar em todo mundo, né? E é isso. Onde a gente usa de referência, tipo, sempre tem... cidade na Holanda inaugurou um bicicletário público com 3.000 vagas do lado da estação. E você vai ver, e não é essa coisa que é excludente. Ele vai ter o trilho que desliza, você encaixa a bicicleta e você empurra com uma mão, assim, uma coisa tranquila. E é isso, a gente tem que prever, né, todo mundo. Que não pode ser só o secretário de transportes, é um homem adulto, plenamente capaz, e daí ele faz política pública só para quem passou a vida igual a ele, sem sofrer nenhuma dessas dificuldades.
sim. E tinha aqueles patinetes, não tinha na cidade aquela. Lembra que não lembro que ano que foi isso, que aí parou de ter, né? Foi em 2018, acho que eles tiveram um boom do crescimento, né? Que aí tinha o da School, tinha da Bird, tinha da Lime, os patinetes elétricos, não é? Tinha patinete, tinha várias bicicletas que você largava ela em qualquer lugar. Ah, tinha as bicicletas da Yellow, que eram aquelas sem doca, né? E Sim. elas Que mais acabaram que já. sumindo, né? Tinha. É. Eles tinham esses que eram esse modelo de sem estação, né? E tinha um modelo em particular que acho que era um convênio, acho que era School, que era o patinete elétrico, que ele tinha a estação ali na linha Lilás, indo para o lado de Santo Amaro, naquelas estações por ali, aí você pegava um patinete na estação e daí você podia usar ele e devolvia por lá. Ele tinha alguns convênios, assim. Então ele tinha um modelo, assim, com algumas estações virtuais, não é a estação igual da bicicleta que você encaixa e deixa ele trancado lá. Os outros, eles funcionavam na base do GPS, então eles, teoricamente, podiam ficar espalhados pela cidade, só desbloqueava e aí era liberado para usar. O problema é que é sempre assim, você tem uma tendência das pessoas deslocarem de um lado, né, em alguma direção, né, e, por exemplo, você tende a ir descer de bicicleta, é mais fácil, então se você está na Paulista, pega uma bicicleta e vai descer para Faria Lima, muito mais fácil você fazer a descida do que você ir da Faria Lima, você subir a Teodoro ou a Rebouças para deixar a bicicleta na Paulista, né? Então você precisa ter uma estrutura de gente coletando bicicleta e devolvendo lá, ou coletando patinete e devolvendo nessas áreas. Então, parte de um modelo de negócios que eles meio que estavam experimentando ainda, nunca deu lucro isso, eles estavam sempre assim, aqui é uma ideia nova, então a gente tem fundo de capital, um capital aventureiro, né? E se der certo, a gente dominou o mercado. Se der errado, tudo bem, vocês partem para a próxima e ok, vai tudo parar no lixão. Foi mais ou menos isso. Já era uma coisa meio capenga e depois veio a pandemia e realmente não tinha como se sustentar. Mas eles era uma coisa interessante. O que a gente não podia fazer olha, patinete é a salvação da política de mobilidade. Não é. Assim, é uma coisa numa escala muito pequena, muito insignificante para promover alguma mudança. A gente tem que promover mudança na base da infraestrutura. Quer dizer que não só se eu for cliente de um serviço, mas também se eu tiver meu próprio patinete, ou se eu tiver a minha bicicleta, ou se eu tiver o meu monociclo elétrico, ou patins, ou qualquer coisa, eu tenho que poder ir na rua e me sentir seguro e conseguir chegar onde eu pretendo ir. E quando eu chegar nesse lugar, eu tenho que ser bem recebido, eu tenho que ter um paraciclo na rua para poder acorrentar minha bicicleta em segurança, eu tenho que ter um bicicletário no metrô para poder ir da minha casa para o metrô, aí eu deixo lá a minha bicicleta e aí eu vou até a Lapa, se eu quiser, eu pego o CPT, me integro, vou para qualquer canto, né? Tem que ter essa coisa, a infraestrutura que tem que estar em lugar. Sim. E tem uma coisa que eu acho legal, a gente nem combinou de falar disso. Se você passa, se você não quiser falar. Que uma vez, foi de verdade isso, tem a ciclofaixa, né, de domingo, não era essa gestão, era outra ciclofaixa, né? Que isso, assim, na minha visão, era uma parceria que a prefeitura tinha e aí, num determinado momento, eles decidiram parar de fazer. Mas na antiga gestão, né, dessas bicicletas, uma vez eu vi criança recolhendo os cones, sabe? Eles encostam o caminhão e vão subindo os cones, né? E eu vi que tinha umas crianças recolhendo, eu fiquei com tanta dó, sabe? A Tete Mendes falou que o filho dela recolhia esses patinetes aí, da Yellow. E aí eu queria que você falasse sobre essa ciclofaixa de lazer, né, que de repente parou, né, de um domingo para o outro, já não tinha mais, a gente ficou acho que mais de um ano sem, né? Sim, a prefeitura deixou acabar o contrato, assim, por besteira, assim, por incompetência, dá para dizer. Ele era um contrato, ele nunca teve um marco legal muito bem feito específico para isso. Como ele era uma propaganda, ele era meio que uma parceria baseada na lei de cidade limpa que começou lá no Kassab. Porque a ciclofaixa começou na gestão Kassab, né? A ciclofaixa de lazer de domingo.
Então, tinha Cidade Limpa para poder fazer uma propaganda, eles desenvolveram a ciclofaixa de lazer, que foi uma ótima iniciativa. Um monte de gente pesquisa e fala, olha, eu Muito, nunca andei de bicicleta em São Paulo, mas eu comecei a andar de domingo na ciclofaixa de lazer. né? Começou a passar na minha casa. Exatamente, foi assim, apareceu, Uhum. domingo, tudo bem, daí, os filhos também querem, e daí muita gente também começou a descobrir que andar de bicicleta não dói, assim, Ah, sai dói, de vai, às vezes. Sim. mas a gente vai se forçando. Mas começa Sim. muito nessa lógica de, vamos esse domingo, e daí você pedala um pouquinho, daí você descobre, e se a gente for mais alguns quarteirões? Ou então você está indo e daí a criança fala, não, mas eu não quero ir para casa ainda, eu quero ir mais um pouco. E daí você vai 1 quilômetro, aí você vai 2 quilômetros, aí no final de semana seguinte você vai 3 quilômetros, e você vai indo progressivamente, e daí eventualmente você começa, a sua noção de distância na cidade muda mesmo. Porque você fica falando, Uhum. mas ali é um pouquinho a mais do que eu já costumo pedalar. Então, em vez de eu pegar o carro ou pagar o ônibus ou alguma coisa assim, eu vou o que eu normalmente pedalo e mais um pouquinho. E daí você vai esticando Sim. isso até que fica normal fazer uns deslocamentos muitos deslocamentos que a gente anda de carro mesmo, às vezes eles são super curtos, eles são muito tranquilos de fazer de bicicleta. Só que a gente tem uma falsa percepção de dificuldade que a gente ouve nas audiências públicas, por exemplo, que as pessoas falam, não, jamais eu vou poder andar de bicicleta, porque as coisas são muito longe, porque São Paulo não dá para isso. Por exemplo, uma das coisas que eu faço pesquisa é sobre as distâncias que as pessoas percorrem na cidade. E eu pesquisei, por exemplo, as distâncias das viagens que elas fazem de carro, né, de veículos motorizados. De carro, de táxi, de Uber, de moto, essas coisas. E de cada 2 viagens, uma viagem de carro, moto motorizada, assim, né, é de menos de 3,5 km. 3,5 km é muito pouco. É se você sair da ponta da Paulista, lá da Consolação, e ir até Paraíso. Não é uma coisa desproporcional. Dá para você fazer isso de bicicleta muito tranquilamente. E Dá. uma em cada 2 viagens de carro é de até essa distância. Então, assim, muitas delas dariam para ser trocadas. E uma em cada 6 viagens de carro são de menos de 1 km de distância. Então, é gente indo até a padaria de carro, por exemplo. Coisa que E até daria para academia. gente, pois dirige até a academia, aí faz lá 1 hora de esteira ergométrica, Desespero. de bicicleta ergométrica, e daí depois dirige para casa. Assim, não tem isso. Então, dá para a gente fazer, só que tem coisa que as pessoas realmente nunca pensaram em fazer o trajeto de bicicleta, e tem coisas que tem uma sensação de medo, de não ter infraestrutura, não ter a ciclofaixa, ou ter a ciclofaixa, mas ela é estreita, a avenida ela é muito hostil mesmo assim. Então, não é porque você, às vezes, tem a ciclofaixa, sei lá, da Aricanduva ou das Juntas Provisórias, que ela é relativamente estreita, a avenida passa muito caminhão, e ela ainda é 50 por hora, você talvez vire e diga, eu não tenho coragem de andar ali. Por isso que a gente precisa de estruturas maiores, mais largas, que contemplem todo mundo. Porque tem muita gente que, mesmo com isso, vai falar, não, isso aqui é muito hostil, isso aqui não é para mim, e dela não tenta. E não adianta você ter alguma parte do caminho que seja adequada, que seja ok, e daí você tem um trecho sem ciclovia, por exemplo. Porque se você não Não, pedala onde não tem ciclovia, não adianta, não faz diferença se é 1 quarteirão ou se são 10 quarteirões sem ciclovia. Você não pedala ali. Então você sim. sai do Butantã e você está indo para Faria Lima, e você está indo de bicicleta, aí chega na ponte não tem ciclovia. Se você Nossa, já aconteceu comigo. Exatamente, né? Você tem aquele pânico, fala, agora na ponte, que ainda é subida, e o carro atrás buzinando com a entrada, não vou. Então, não dá para você fazer meio deslocamento, aí você chama um Uber só para atravessar a ponte, desce de bicicleta lá e continua. Não existe. Então, assim, Sim. 90% do seu trajeto pode ter ciclovia, mas está faltando aquele trecho, você já não vai fazer essa viagem. Por isso que a prefeitura tem que dar continuidade e ir expandindo. Tem que ser uma malha cicloviária. Tem que ter uma continuidade, ligações.
A ciclofaixa de lazer é ótima para as crianças, porque você consegue com a sua bike pedalando na área de fora da ciclofaixa e a criança vai do lado de dentro. Então, na hora que ela começa a dar aquelas balançadas que ela vai tombar, você escora ela, sabe? E dá um gritão, Exato. assim. E ainda tem a Uhum. moça, as pessoas que ficam com a bandeirinha que não deixa passar do farol vermelho, porque às vezes a criança está tão entretida lá, olhando o guidão, que o farol ficou vermelho, não adianta você gritar, ela vai continuar e é um risco, né? Então, com a moça da bandeira, é super. Nossa, é muito bom a ciclofaixa para as crianças, assim. E esse Perfeito, negócio do ela ensina, deslocamento, né? esse negócio Uhum. do deslocamento, assim, com criança, assim, indo com criança é difícil de se deslocar de bike, assim, não é sempre que eu Uhum. encarava, não. Porque... Nossa, e quando pegava chuva, gente, eu desesperada com chuva. E as crianças na Uhum. maior alegria, gente. Como elas gostavam de pegar chuva. Nossa, elas ficavam cantando para chover mais, assim. Ah, Tem os pois é. comentários aqui falando da micromobilidade que ficava restrita às regiões mais nobres, e é verdade, né? O pessoal da Uhum. periferia não era contemplado. Ah, sabe o Exato. que eu ia falar? A gente Hum. ficou nossa, anos e anos com aquele trecho lá da Vila Maria. Tem uma ciclofaixa, né, que vai lá da Paulista, aí ela passa lá no metrô Paraíso, e ela chegava no metrô Vila Mariana, gente, a ciclofaixa ela sumia, assim. Você estava Uhum. pedalando, se você pisar, você nem via que acabou o chão vermelho. A hora que você Exato. via, você estava no meio do carro. E aí Uhum. ficava assim, em ciclofaixa até quase a Praça da Árvore, né? Nossa, e Pois é. demorou para sair, né? Esse trecho, assim, Demorou, foram de anos. Nossa. Uhum. anos e anos. Nossa. Aqui, ó, Eu lembro de ir na audiência pública em 2018 para ter esse trecho da Domingos de Moraes. E daí, 2018, e ela foi julho do ano passado, agosto, se não me engano. Então, sim, isso sim, depois da audiência pública, já tinha corrido os trâmites, a obra do metrô já não tinha mais o canteiro, muito tempo. E sim, olha esse problema, né? Foram anos que as pessoas podiam estar criando o hábito, né? E nunca puderam. Não ia fazer não ia fazer o desvio, e aí aquilo. Se está faltando o trecho, né? Não adianta você ir da Paraíso até a Vila Mariana, e daí depois você empurra pela calçada até a Praça da Árvore, onde você se sente seguro de novo, para ir até São Judas. Não vai adiantar, né? Tem que ter essa continuidade. Por isso que também quando alguém vira e fala, ah, não, ciclofaixa aqui não, porque já tem duas ruas para trás. Mas eu não vou pedalar, eu não tô duas ruas para trás, eu tô aqui, é aqui que eu tô me sentindo inseguro. Eu moro aqui, ou eu trabalho aqui, eu faço compras aqui, né? E aqui eu tô inseguro. Se eu tivesse duas ruas para lá, eu não moraria aqui, eu não trabalharia aqui, eu não compraria aqui, né? Então, não faz sentido você falar esse tipo de coisa. É a mesma coisa que todas as ruas têm calçada. Ninguém diria, ah, essa rua aqui não precisa de calçada porque tem calçada na paralela, na de trás. É essa a sim. lógica. Tem vários comentários aqui. O pessoal, a TT falou que gostou quando chegou a. Ah, quando chegou aqueles de micromobilidade, chegou lá no Tatuapé. É isso Ah, que eu é entendi. verdade. Aqui o Bicicleteiros falou que a ciclofaixa de lazer sempre foi berço de muito ciclistinha. Aí a Ana Ah, falou que não é não, tem só para quem tem. Foi disso, Ana, que você falou? Que é só para quem tem coragem? Deixa eu ver, acho que foi isso que acabou, né? acho que é isso, É, né? Ela ia na esse trecho, calçada. a minha mais velha ia na calçada, e eu na faixa de ônibus. Ah, é verdade, a Ana, ela pegava esse trecho com a Ana, nossa, a Ana, ela tinha uma bicicleta, acho que ela mandou fazer, não lembro, não sei se você conhece ela, que ela tinha na parte Aham. da frente dela, você sabe quem é? Eu A acho que eu Ana, na conheço. parte da frente dela, ela tinha tipo um trenó, sei lá, que ela fez lá, tipo um Um espaço que, caixote? nossa, ela não, mas era um negócio de madeira forte, cabia 3 crianças, assim, super Ah, sim. Uhum. confortável o negócio, super. Queria eu ver. Pois é. E esse é um tipo de coisa que é super comum em outros países, e aqui a gente só tem mountain bike de supermercado vendendo. A gente não tem. A bicicleta, ela ainda é tratada como lazer, ela não é um meio de transporte, né? Ela é considerada um brinquedo. Então tem muita gente que acha que é coisa de criança, não leva a sério, ou acha que é esporte, então só vende mountain bike, coisa para trilha. E não é o que você precisa. Você precisa das coisas do seu dia a dia. Você precisa de um protetor de corrente para você não sujar sua calça de graxa porque você está indo para o trabalho. Você precisa ter as opções com cadeirinha para você poder levar as crianças. Você precisa ter o caixote para você poder levar várias crianças. E Cargueira, ela falou, acho que a a Chimaira é uma cargueira, versão exatamente.
É Ana Fedixo, não, eu esqueço o sobrenome dela. Mas ela também estava nas audiências, sempre ajudou pra caramba a fazer essa grita com a prefeitura. Sim, Fenomenal. então acho que é isso, que a gente falou tudo que a gente tinha combinado. Tem mais alguma coisa? Sim, sim, só para fechar, né? A gente falou bastante da mobilidade e de como, né, infelizmente, as crianças e as mães não são muito lembrados, né, nessas questões. Então, assim, se elas, por exemplo, mas se a ciclofaixa, sem ser a de lazer, se elas fossem mais seguras, talvez ajudassem Uhum. mais, né? Ou se a ciclofaixa de lazer tivesse mais dias, né? Pois Então, é. Eu achei muito bom o que você falou de ela ser larga e daí a criança poder ir na frente e você poder fechar você vai. ela para ela não. É um medo perfeitamente normal e é uma coisa de segurança muito adequada. Você está na Domingos de Moraes, ela ainda é uma via 50 por hora. E, assim, a gente não pode tolerar um impacto a 50 por hora. Então você vai querer essa segurança. Só que se você quer passear no domingo, aí você consegue. Se você quer ir para a escola, se você quer ir para o mercado, se você não consegue durante a semana, então você fica impossibilitado. Então, você está indo para o trabalho, mas você leva o seu filho e deixa na casa da avó enquanto você vai para lá. Esse trajeto, se você não consegue fazer em segurança de bicicleta, você pode fazer sozinho de bicicleta com segurança, mas se você não vê segurança do seu filho, aí você fala, a bicicleta não serve para mim, eu vou precisar ter um carro. E daí Sim, todo esse outro esforço assim, acaba meio que sendo desperdiçado, né? Então a política pública ela tem que prever isso. A CET tem um manual de desenho urbano e esse é um super problema, porque se a gente olha o manual de desenho urbano, ele tem as dimensões de o que devia ser uma ciclofaixa, por exemplo. E ele vai ter lá um corte, um desenho técnico, dizendo sarjeta, ciclofaixa tem que ser essa medida, e vai ter um desenho de um ciclista. Esse ciclista vai ter a minha cara. Esse ciclista vai ser um homem adulto. Esse ciclista não vai ser alguém com as características específicas. Não vai ser alguém com uma cargueira. Não vai ser um entregador que também nunca aparece nas políticas públicas. Não tem tempo para ir em audiência pública, mas estão entre quem mais passa, né? Não vai ter uma criança nesse desenho técnico da CT. E daí a gente fala, CT, é a mesma ciclofaixa para eu andar em segurança e para uma criança de 6 anos andar em segurança? E a gente tem que ter uma política pública voltada para isso, que faça essas perguntas e que responda com sinceridade. Não, não é a mesma estrutura. A gente precisa ter uma é. coisa que caiba a todo mundo, não que caiba a alguns. Porque, nossa, hoje a ciclofaixa, ela fica... Se você desvia um pouquinho, você já cai na faixa mais rápida, né, em algumas avenidas, assim, né, nossa, é super perigoso. Às vezes até para ultrapassar, né, você tá lá pedalando no seu ritmo, vem alguém com um pouco mais de velocidade, dá aquele tim, aí eu fico, poxa, o que eu faço agora? Porque eu Você não, fica, não dá você para fica ultrapassar. constrangida de reclamar, mas não, tá certo, porque é um conflito. E é um conflito provocado pelo desenho da estrutura, de onde a gente está circulando. Eu acho que a gente tem que adotar, a gente, assim, como sociedade, e a prefeitura e a CT também, tem que adotar a mesma lógica da calçada. A gente não faz calçada projetada para a gente andar em fila indiana. Quando você está trabalhando, aí você vira com a galera na hora do almoço e fala, gente, vamos naquele restaurante tal? Tá bom. Vocês saem em fila indiana? Não Hum, sai. Esse deslocamento também faz parte da sociedade como a gente convive. Acho que a ciclofaixa ideal tem que ter uma distância mínima de 3 ciclistas lado a lado, para 2 pessoas poderem estar andando, pedalando, conversando tranquilamente, e ainda ter espaço para uma terceira poder fazer uma ultrapassagem, porque ela não está envolvida e ela quer chegar mais rápido, ela tem outra necessidade, ela é um entregadora, qualquer coisa assim. Eu acho que esse devia é, ser o mínimo. foi o que o Luiz falou aqui, né, sobre a necessidade de mais diversidade nos olhares de políticas públicas. Uhum. Sabe o que eu lembrei que aconteceu também recentemente? Tinha uma rua de lazer perto do Parque da Aclimação, e essa rua de lazer foi desativada, e era uma rua que as crianças usavam muito para andar de bicicleta, e não pode andar de bicicleta dentro do Parque da Aclimação. Então, Ela é também uma política pública que também ajuda, né, na mobilidade, nessa construção dos ciclistas, né? Uhum. São as ruas de lazer, mas umas ruas grandes, assim, né? Com espaço para poder pedalar, né? Que tenha, Sim. que consiga
as pessoas que estão pedalando conviver em harmonia com as outras pessoas que estão usando a rua de lazer, né? E também tentar Isso é um pensar nos programa muito ótimo para aprender, né? sim, e também pensar nos parques, né? Não sei, essa restrição de nem criança poder pedalar no parque também é muito ruim, né? Também as crianças. Tem um Parque do Cordeiro, que lá tem bicicletário. Lá tem uma ciclovia de criança. Você já foi lá? É meio longe, assim. Eu não conheço. E conhece? É muito bonitinho lá o parque. Não E aí, conheço, não. não Tô conhece? devendo. Depois É da um parque pandemia, a gente bonitinho. vai lá. Ele tem uma ciclovia de criança, eu acho que é para criança, porque ela é tão pequenininha. E só que, por exemplo, uma vez eu fui lá com 2 bicicletas das minhas 2 crianças, 2 bicicletas, mais a mochila e mais a marmita. Tipo, e eu, levando tudo isso. E eu falei para minha filha, empurra a bicicleta, né, até a ciclovia. E não podia, tipo, não podia, sabe? Tinha uma regra lá que a bicicleta tinha que levar na mão a bicicleta. Eu falei pro guarda, mas moço, tipo, não. Pois é. E a Tá minha bom. filha, ela falou, não, mas eu posso pedalar? Oi. Não, eu tava só concordando isso. Você fala, o que eu faço? Tipo, é uma regra feita para não ser cumprida ou é feita para ninguém brincar, assim, ninguém participa. É igual, Aqui, ó, é Luísa isso. Você falando. pode pedalar no parque, mas você é obrigado a ter um carro, botar a bicicleta no carro, dirigir até o parque e daí você tira a bicicleta e anda. Você fala, poxa vida, sabe? Por que eu não posso, na minha cidade, ir de bicicleta até um parque, até qualquer lugar que eu queira? Sim. A Luísa está falando isso, que falta mais olhares, né, nessas políticas públicas. Aqui, ó, os bicicleteiros, boa parte dos parques. Então, não permite bicicleta, é muito ruim, né? Rua de ladeira aqui no Jaçanã foi desativado. Agora não vemos mais as crianças com as bicicletas nas ruas. Então, tinha que pensar nisso, ativar mais rua de lazer, né? Ir lá com o pessoal da Secretaria de Esportes para a gente fazer mais rua de lazer, né? A Então, ideia da lazer é que tivesse uma por subprefeitura, pelo menos, né? Mas aí elas muito acabaram pouco sendo. ainda. Ainda é pouco, eu acho que é pouco. Mas Tem, aí elas acabaram sendo desativadas. Eu acho que a gente tem uma certa burocracia demais de que a gente podia simplesmente estabelecer algumas ruas e você coloca a placa, você coloca a sinalização e já, de final de semana ela está fechada. A própria ciclofaixa de lazer, se a gente andar na Domingos de Moraes, por exemplo, ainda dá para ver uma pintura da gestão Kassab ainda no chão, que ela tem aquela pintura vermelha, ela tem desenhado no chão, escrito domingo das 8 às 16, ciclofaixa de lazer. Ela tem a placa apontando aqui, domingos é ciclofaixa de lazer. Mas o que a prefeitura exige é que toda semana a Uber, que é a patrocinadora, coloque a faixa de vinil. Este final de semana, ciclofaixa de lazer na via. Exige que, tipo, todo domingo você vai lá e bota um cone a cada 8 metros. Eu acho que tem um excesso, assim, que a gente podia deixar demarcado e ser uma política pública permanente, da mesma forma que as ruas, assim. Igual você tem a placa, você já está avisado, e você não precisa ter 3 agentes da CT com um cone lá avisando todo mundo. Já é uma coisa que está sinalizada e é permanente, pronto. Facilita muito a vida e a gente pode multiplicar isso. Sim, teve uma rua de lazer que eu acompanhava que desativaram a rua de lazer. Aí eu fui pessoalmente conversar lá na Secretaria de Esportes. Aí eles falaram assim: a gente mandou carta, a gente tentou entrar em contato por carta e não conseguimos. Aí eu falei: gente, tipo, mas vocês chegaram aí na rua de lazer no domingo? Não, a gente não foi. Eu falei: então, mas tipo, vai desativar a rua de lazer? Nem foram lá. Eles queriam, a gente queria conversar que a rua de lazer tem que ter um responsável, né? Tem que ter não sei o nome, um responsável para colocar os cavaletes e tal. Tem que ter uma pessoa responsável pela rua de lazer. Aí, a gente não conseguiu contato com a pessoa responsável. Eu falei, mas você foi lá no domingo e perguntou quem é a pessoa que tá com... não, a gente não foi. A gente mandou, tipo, um e-mail. Não, aí você fica meio, tipo... Pois é, você fala, olha, isso não é uma conversa com a população, isso não é um diálogo de o que a gente quer fazer. E também tem aquela coisa de, se não está dando certo, o que a gente faz para arrumar?
Se a gente acha que não deu tanto, não fez tanto sucesso, teve gente que foi contra, só que assim, a prefeitura está estimulando, então todo domingo na Paulista, além de todos os cantores, o pessoal que tocava, tinha a banda da Polícia Militar, tava lá, tinha sempre alguma coisa que tinha um patrocínio da prefeitura. Agora, por que a banda da Polícia Militar só toca na Paulista e não toca na Vila Nova Artigas, lá no extremo Zona Leste? Por que a Rua Aberta da Moca não ganha uma outra coisa? Por que em Parelheiros não tem uma coisa? Também com o incentivo da prefeitura. Então, ela tem que ser... ela não é só reserva o espaço e pronto. Ela tem que ser... Ela tem que incentivar. Teve um programa assim ano passado que foi legal. Eu esqueci... Rua de Lazer, não lembro como que chamou, mas teve. Eu acho que... mas não foi assim, foi tipo uma vez, duas em cada Rua de Lazer, que eles levavam algumas opções de esporte, assim, foi bem legal. Tem aqui o Luiz falando que vai ter uma roda de conversa hoje com a Ciclocidade. Ele falou que ia deixar o convite, eu não achei aqui. A Ciclocidade é uma das associações que briga, assim, que é a Associação de Ciclistas Urbanos. Eles ajudam muito a fazer essa briga com a prefeitura, apontar esses problemas, cobrar a instalação do plano cicloviário, do Bike SP e dessas outras coisas, né? Aliás, até o que eu esqueci de falar, que eu vou jogar no chat, é que a gente tem um abaixo-assinado pela regulamentação do Bike SP. Ele já tem quase 3 mil assinaturas. Eu vou jogar no chatzinho aí, para todo mundo entrar no change.org e assinar e ajudar a gente a pressionar a prefeitura para regulamentar a lei. Sim, tem aqui uma pessoa, não sei falar seu nome, quem escreveu isso, mas que tinha que ter uma lei que todo feriado e domingo as ruas automaticamente fossem de lazer. Por que não? Tá certo. Eu não acho que é um sonho tão louco assim, não. Eu acho que é uma coisa que de estabelecer prioridades. O que a prefeitura quer e o que a gente, como cidade, quer fazer. Tipo, feriado, final de semana, assim, a gente vive só para descansar no feriado para poder trabalhar de segunda a sexta? Ou a gente precisa ter uma vida e outras coisas? Eu acho que é isso que a gente tem que decidir como cidade mesmo. O que a gente vai priorizar. Verdade, nossa. Obrigada, Luciano, pela live. Muito obrigada. Quem for pedalar sempre de máscara, né? Sim, sempre bom pedalar de máscara. Apesar da gente estar ao ar livre, que é o recomendado, né? Apesar disso, a gente para no farol, a gente fica todo mundo esperando o semáforo junto, a gente para no cruzamento, pedestre atravessa na nossa frente. Entre você sair e chegar em casa, você passou pela portaria, você passou por um monte de gente. Então não tem essa desculpa que só porque eu estou ao ar livre eu estou desculpado de usar de máscara. A gente continua pedalando de máscara. Sim. Obrigada, Luciano. Minha expectativa é deixar a live salva e subir para o YouTube. Obrigado a você, Carol, porque esse outro ponto de vista, né? Porque estamos aqui construindo política pública junto, a gente faz esse intercâmbio de ideias e tem que ter sempre esse lembrete, né? Que não é só a minha experiência, tem a experiência das outras, e essas pessoas têm tudo a agregar, e daí a gente tem a obrigação de aprender. E agora, que depois você falou de Bike SP, eu espero nunca mais esquecer, quando eu estiver discutindo a próxima legislação, a próxima política pública, na CT ou na Câmara Temática de Bicicleta, ter sempre esse lembrete, falar, isso aqui serve para quem está grávida, isso aqui serve para quem é mãe, isso aqui serve para quem não faz só uma viagem de ir para o trabalho e voltar, mas quem leva a criança na escola, aí passa no mercado, aí vai para o trabalho, aí depois passa depois. Esse tipo de coisa tem sempre que ter na mente, assim, se está funcionando ou não. Sim, é verdade. O rapaz falou o nome dele, deixa eu tentar ler aqui. Anderson, cadê? Você conhece? O Anderson Sutherland, ele também é da Câmara Temática, é da Zona Norte de Santana. Sutherland. A Carolina, minha prima, ela falou: parabéns, andar de bicicleta com minhas filhas é um dos poucos prazeres ainda possíveis na pandemia. Obrigado por manterem o pensamento crítico e preocupado com todos nós. Muito bom, né? Beijo, Carol, beijo pra Alice, beijo pra Cacá. Até mais. Né? Vou desligar. Tchau, brigadão. Tchau.